Bem, meus irmãos, a graça do Senhor esteja sobre todos. Nesse momento eu parei para meditar e fiquei pensando aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A palavra de Deus diz que houve um momento ali onde os discípulos estavam sobre o mar e uma forte tempestade atingiu o barco. E a Bíblia diz que as ondas começaram a açoitar o barquinho onde eles estavam. E tarde da noite, a palavra do Senhor diz que Jesus, andando sobre o mar, foi ter com eles. Que momento extraordinário e espetacular. Cristo andando sobre o mar em busca dos seus filhos. Em dado momento, quando eles reconhecem que é Cristo, Pedro, ele olha para Jesus e grita em meio à tempestade, né? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E a palavra do Senhor diz que Jesus mandou, né? E ele teve a coragem, teve a fé, a ousadia de colocar os seus pés sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que, dado momento, ele, olhando para Cristo, caminhando sobre as águas. Mas teve um momento que Pedro tirou os olhos de Jesus. E Mateus capítulo 14 destaca, reparando na força do vento, teve medo. E a palavra do Senhor diz que ele começou a submergir, ele começou a afundar. O motivo de Pedro submergir, o motivo de Pedro afundar, o motivo de Pedro perder a força naquele momento, porque a palavra de Deus diz que ele reparou na força do vento e começou a submergir. Meus irmãos, em alguns momentos, quando a gente tira o olhar de Cristo, quando a gente para de olhar para Jesus e passa a reparar mais a força do vento, a força do vento representa os problemas, as dificuldades, as lutas. Parece que a nossa fé ela quer submergir, afundar. Parece que a gente perde as forças de caminhar e a gente percebe que a nossa vida espiritual ela começa a cair, ela começa a perder as forças. Quantas vezes a gente se encontra assim como Pedro, né? Às vezes nossa fé está bem, a gente está andando sobre as águas, embora em meio à tempestade a gente está caminhando, mas a gente está com o olhar fixo em Cristo. Mas em algum momento a gente perde o foco de olhar para Jesus e agora passar a reparar na força do vento. E de fato, irmãos, isso aqui é uma estratégia do inimigo. O diabo ele é muito esperto. O diabo levanta as tempestades, levanta os problemas sobre nós, levanta as dificuldades para assim a gente cair, para a gente perder a fé, cair no desânimo, cair na fraqueza espiritual, cair na angústia espiritual. E é um momento, irmãos, que a gente perde o ânimo. E eu vejo naquele momento que Pedro perdeu o ânimo de caminhar. Em algum momento, irmãos, por muitas vezes tempestades serem levantadas contra a gente perde o ânimo. Há uma fraqueza espiritual, um desânimo. E assim como Pedro, a nossa fé ela passa a submergir diante das dificuldades. Mas algo interessante que me chama a atenção é que mesmo Pedro olhando, reparando a força do vento, e ele percebeu que estava afundando, ele percebeu que estava submergindo, a palavra do Senhor diz que ele gritou: salva-me, Senhor. E a palavra de Deus diz que prontamente Jesus estendeu a mão e ergueu Pedro. Olha que lindo, né? Talvez eu esteja aqui falando para alguém que esteja na mesma situação de Pedro. A fé submergindo. Talvez eu esteja aqui falando para alguém que, diante da força do vento, dos problemas, por causa da pandemia, desemprego, doenças, misérias, dificuldade no relacionamento, dificuldade no trabalho, falta de emprego, a enfermidade batendo a porta e o medo vem ao nosso coração, porque a gente passa a reparar essas forças desses ventos. Mas eu quero dizer para você agora
que o mesmo Jesus que viu Pedro caindo, viu Pedro submergindo nas águas diante da tempestade, o mesmo Jesus que estendeu a mão para erguer Pedro naquele momento difícil em que Pedro se encontrava, eu quero dizer para você que o mesmo Jesus está aí do teu lado para segurar a tua mão, porque Ele não vai deixar você afundar, Ele não vai deixar você caído, Ele vai sustentar você. Essa tarde Deus tocou no meu coração para abrir essa live, abrir esse vídeo, para dizer para você que se encontra cansado diante de tantas coisas que já aconteceram, ou que ainda está acontecendo. Para você que não aguenta mais tanto sofrimento, tanta tempestade. Mas eu quero te dizer que Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus que andou sobre o mar e foi em busca dos discípulos e estendeu a mão para erguer a vida de Pedro, eu quero te dizer que esse mesmo Jesus está aí agora do teu lado para segurar na tua mão. Lembro-me do que está escrito em Isaías 41, verso 13, quando o texto diz assim: Eu mesmo sou o que seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Acalme seu coração. E a palavra de Deus ainda revela para nós que quando Cristo levantou Pedro, ambos caminharam para o barco. Olha que lindo. Outra coisa que me chama a atenção é que mesmo Pedro ainda andando ao lado de Jesus, a tempestade não cessou. Só quando Cristo chegou no barco, Ele ordenou e a tempestade parou. Lembre-se, caminhar com Jesus em alguns momentos não significa ausência de tempestade. Mas mesmo em meio à tempestade, Ele nos dará a vitória final. Ele caminhará conosco. Ele não te deixará só. Eu não sei que tempestade você está enfrentando. Eu não sei que tempestade tu estás enfrentando agora. Se eu estou falando aqui para alguém que está no leito de um hospital enfrentando a tempestade por conta da pandemia, por conta do vírus. Se eu estou falando aqui para você que está enfrentando a tempestade no casamento, na vida sentimental, emocional, com crise de ansiedade, depressão, angústia, medo, desespero, eu só quero dizer para você, em nome de Jesus, Cristo, Ele caminha do teu lado. E se por algum momento você perceber que vai cair, clama a Cristo. E o mesmo Deus que estendeu a mão para erguer a vida de Pedro, é o mesmo Deus que vai erguer a mão para segurar você. E em nome de Cristo você não vai cair, você não vai perder, porque Jesus está do teu lado. E Ele é o teu Deus em todos os momentos da tua vida, como Ele prometeu no livro do profeta Isaías, que Ele segura na sua mão e Ele diz para você: não temas, eu te ajudo. Então Deus manda dizer para você: acalma o teu coração, confia no Senhor. Pare de olhar para as tempestades, para de olhar para as coisas que atormentam a tua fé. Para de olhar para aquilo que o diabo tem levantado para atormentar a tua fé. Para de olhar para aquilo que o diabo tem tentado acabar com a tua fé. Olhe para Cristo. Isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para Jesus firmemente. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pedro ergueu a mão e gritou: salva-me. Que nessa hora você possa dizer: Senhor, salva-me. E prontamente, é o que está escrito na palavra de Deus, não demorou. O tempo de Deus é certo, viu? Você sabia disso? O tempo de Deus na nossa vida é certo. Deus, Ele chega na hora certa. Quando a palavra diz em Mateus capítulo 14, e prontamente Jesus estendeu a mão e ergueu aquele que estava caído. Ergueu aquele que estava perdendo as forças. Ergueu aquele que parou de caminhar. Filho de Deus, filha do Senhor. É bem verdade que as tempestades sobre nós é muito forte. Às vezes elas estão além das nossas forças. E às vezes a gente tenta bater de um lado, bater de outro, assim como alguém que está afundando, né?
Ele desesperado, ele começa a bater de um lado, bater de outro, e se torna pior a situação. E vai piorando a situação. Vai afundando mais ainda. Mas existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que não deixa você sozinho. Não deixa você sozinha. Não importa o tamanho da tempestade, mas o importante é que exista a mão de um Deus para te segurar. Não importa o que o inimigo tenha se levantado contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o teu lar, contra a tua saúde. O que importa agora é que tem um Deus que caminha do teu lado. Ele caminha contigo. Ele está aí agora. São exatamente quase 6 horas da noite, mas Deus me mandou te dizer, Deus está do teu lado. Ele não vai te deixar só. Você não vai perder, você não vai cair. Ele vai segurar na tua mão e Deus caminhará do teu lado. E pode ter certeza, para um lugar seguro. Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Olha que lindo. Deus, Ele se inclinou para mim, ouviu-me quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e colocou um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão. Deixa eu falar algo aqui para você. As tempestades que muitas vezes Deus permite a gente passar, é porque no outro lado você vai cantar o hino da vitória, e muitos verão o milagre que Deus realizou na tua vida. Tenha paz, tenha paciência, espera pelo Senhor. Você não está só, Deus está contigo. Lembre-se, estar com Jesus não significa ausência de problemas, mas significa que em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio ao medo, ao desespero, Ele estará do teu lado. Amém? Finalizo esse momento dizendo, confia no Senhor. Se as forças acabarem, Ele te dá forças. Se você parar de caminhar, Ele vai encorajar você. Se você olhar para as forças do vento, para as tempestades, Ele falará ao teu coração ali para mim, porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe e sustente sua vida, fortaleça sua fé, fortaleça seu coração e te dê a vitória em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Quero pedir a Deus por sua vida. Você que está agora online e você que vai assistir esse vídeo em algum momento, eu vou orar por você. Santo Deus, Todo-Poderoso, eu quero nesse momento, Pai, orar por essa pessoa que está passando uma tempestade, está enfrentando, ó Deus, uma tempestade muito grande. Em algum momento até pensou em parar. Por tantas lutas e dificuldades que está enfrentando, pensou até em desistir. E a fé, Senhor, submergindo. Mas eu peço a Ti nesse momento, sustenta a vida dessa pessoa, sustenta a fé, fortalece, dá ânimo para essa mulher, para esse homem, para essa pessoa, Deus, que se encontra no leito de um hospital, para essa pessoa, Deus, que se encontra em desespero porque a tempestade se levantou no seu lar, se levantou no seu casamento. Eu oro, Deus, por essa pessoa que a tempestade se levantou lá no seu trabalho. E o desespero é forte, é grande, bate no coração e vem um medo. Ó Deus poderoso. O Senhor ergueu a vida de Pedro, mesmo em meio à tempestade. Eu queria te pedir, Deus, ergue a vida dessa pessoa, sustenta na sua mão e opera um milagre nessa vida, nesse coração. Afasta, Deus, a tempestade, acalma, Senhor, a tempestade e dá a vitória para essa tua filha, para esse teu filho, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.